E com este fundo musical a gente inicia o nosso culto a Deus orando. É bom você ter consciência que o culto é sempre para Deus. É bom você ter consciência que missa não é culto. Missa é missa. Nós não fazemos missa. Por quê? É errado fazer missa? Qual que é o problema da missa? O problema da missa é a própria missa, né? O Catecismo Católico Apostólico Romano diz que a missa é o sacrifício renovado de Cristo. E a Bíblia Sagrada diz que Cristo morreu uma vez só por todos os homens. Então, como é que a missa renova o sacrifício de Cristo a cada vez que ela acontece? Se a Bíblia diz que foi uma vez por todas. Então não é falar mal. As pessoas entendem errado. Ninguém está falando mal. Nós estamos esclarecendo aqui que muita gente é do catolicismo porque o pai era, ou a pai é, a mãe era, ou a mãe é. Né? Quando a pessoa nem vai no lugar lá que eles fazem a missa, que não é igreja, né? Que a igreja é a igreja de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como Deus, não divide a glória dele com ninguém. Não, mas Jesus é também Deus para nós. Mas como que vocês celebram hoje o dia, né, daquilo que vocês chamam de padroeira do Brasil? Não é minha padroeira de jeito nenhum. Eu nem reconheço Aparecida, nem sei quem é. Sinceramente, não estou desrespeitando nada, mas não sei quem é, não quero saber. Para nós cristãos verdadeiros, importa servirmos a Cristo. Eu moro aqui, não tão perto, mas razoavelmente perto, dá 1 quilômetro, acho 1,5 quilômetros vamos chamar de igreja para facilitar a conversa, né? Igreja aqui da Aparecida do Proença aqui. Estavam soltando rojões agora, fogos agora. Vocês sabem para que foram criados fogos de artifício? Vocês sabem o motivo que levou, se não me falha a memória, os chineses a criarem os fogos? Espantar os maus espíritos. Você vê como é que são as coisas. Então eu quero deixar claro que não estou desrespeitando a fé de ninguém, estou esclarecendo a você que quer ser esclarecido. E existem vários livros aí na internet, viu? Eu estava com o nome desse ex-padre aí que escreveu alguns livros muito bons. Oh meu Deus, estava com o nome dele na cabeça. Eu não escrevi porque eu falei, eu não vou esquecer. E ele escreve a história verdadeira da Aparecida. É fantástica de você ler. Não é nada, absolutamente nada daquilo. Então, as pessoas precisam se informar. Nós vivemos num país de ignorantes. Ignorantes. Um país que, segundo as pesquisas, apoia um ladrão, um ex-presidiário, não são pessoas sérias.
Ou eu estou errado? Será que eu estou errado em pensar assim? Ontem eu recebi um vídeo muito interessante. As pessoas colocavam assim: se libertassem alguém que matou o pai e a mãe, você contrataria esta pessoa para tomar conta dos seus pais idosos? Se libertassem esse Fernandinho Beiramar aí, você colocaria ele como presidente do banco onde você guarda lá o seu dinheirinho? E vai por aí afora. Por que as pessoas querem colocar um sujeito que foi condenado por tudo e diabolicamente está livre como aquele que vai comandar o futuro desta nação nos próximos anos? Então nós precisamos saber a verdade. E nós não podemos, e não seremos, claro, acusados de não batalharmos até o fim pela verdade. A mentira pode até vencer temporariamente, mas nós vamos batalhar pela verdade. Senhor, dá-nos conhecimento da verdade. Senhor, ajuda-nos a sabermos a diferença da mão direita para a mão esquerda. O mínimo que um ser humano com capacidade de pensar e discernir deve saber. Mão direita, mão esquerda. Sustenta-nos nas nossas fraquezas, livra-nos, Senhor, da mentira de toda forma que ela se apresenta. Esta é a oração que eu coloco aos teus pés nesta manhã, por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome sagrado e poderoso do Cristo, só, única e exclusivamente Cristo Jesus. Amém. Eu quero deixar claro aqui que eu respeito a fé dos católicos apostólicos romanos, mas esse respeito não impede de que eu estude para saber a verdade e depois, de posse da verdade, eu passe essa verdade à frente. Eu respeito, eu tenho amigos católicos, muitos deles são meus amigos do Facebook. Respeito, fico triste, né, quando eu vejo lá o sujeito dedicando sua vida a falsos deuses, a idolatria. Fico triste, claro. Fico triste. Pensa que eu fico alegre, mas eu não vou afrontar a pessoa. Se a pessoa vier me perguntar, eu esclareço. Se não vier, porque muita gente se ofende, né? Porque tem, por exemplo, essa idolatria, né? A Aparecida diz que a Aparecida é a mãe deles, só se for a mãe deles, porque minha mãe foi a dona Jovina, que já faleceu, né? E hoje tem
tentando lembrar o nome do Aníbal. Aníbal. Entre aí na internet, depois no Google, coloque lá Padre Aníbal. Eu não lembro o sobrenome. Mas eu acho que tem até grátis o livro para você baixar. Eu não sei se ainda tenho esse livro aqui, e-book, né? É um livro grandinho, deve ter umas 150 páginas. Ele conta toda a história de como surgiu. Você vai ver que vem da época das capitanias e tal, essa história da Aparecida. Foi uma marataca armada entre os donos de terra e os padres da época. Precisa saber. Como é que você vai levar a verdade para alguém se você não sabe a verdade? E hoje eu quero mais uma vez falar deste assunto aqui, que é a diferença entre a Bíblia protestante, que é a Bíblia que nós usamos, a Bíblia cristã, e a Bíblia católica. Quero dizer para você que era a mesma Bíblia. A mesma Bíblia que nós usamos hoje era também a Bíblia católica. Você sabe que em 1517 aconteceu a Reforma Protestante. Você sabe por que tem esse nome, Reforma Protestante? Porque um homem, não só um, alguns homens, alguns tementes a Deus, protestaram contra aquilo que o catolicismo estava fazendo, que era vender, através de indulgências e outras formas, a salvação. Também protestaram contra a salvação pelas obras. E foi colocado lá um número de situações onde a Bíblia era exaltada, a palavra de Deus e a fé, né? Isso aconteceu em 1546. Perdão, em 1517. Em 1546, a Igreja Católica resolveu, no Concílio de Trento, na Itália, colocar na Bíblia mais alguns livros, além dos 66 livros que já existiam. E esses livros foram colocados entre Neemias e Jó, e um pouco para trás também colocaram ali esses livros. Livros que os cristãos da época, estudiosos cristãos da época, não aceitavam como livros inspirados. E foi refutado por Martinho Lutero, que foi um dos líderes da Reforma, e os companheiros, né? Foi refutado por quê? Porque não se harmonizavam com o restante da Bíblia.
E a Igreja Católica Apostólica Romana, se você observar bem o próprio nome, né, já causa alguma estranheza. A Igreja Católica Apostólica Romana, dirigida pelo Papa da época, frente às dificuldades que teve, ou melhor, em responder às acusações dos protestantes, se calou e inseriu na sua Bíblia 7 livros: Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria 1 e 2 e Macabeus. E acrescentou ainda algumas coisas ao livro de Daniel e de Esther. Aí você pode estar dizendo assim, bom, mas qual que é o problema? O problema é que desde a igreja primitiva, a Bíblia foi composta desses 66 livros, né? Quando eu digo a igreja primitiva, eu estou me referindo a depois que as cartas ficaram prontas, né? É essa igreja primitiva que eu estou falando da igreja de Atos, né? Estou falando num período mais avançado. E esses livros que foram acrescentados à Bíblia, Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria 1 e 2 e Macabeus, por que eles não fazem parte da Bíblia cristã? Ah, mas a Bíblia católica não é cristã. Não, ela foi alterada. Não é a Bíblia protestante que foi alterada. É isso que você precisa entender. A Bíblia alterada, acrescida, é a Bíblia católica. Historiadores da época, e eu cito sempre Flávio Joséfo, um historiador judeu, quando ele fala da Bíblia Sagrada, ele nunca abordou esses livros chamados apócrifos. Ele nunca colocou, todas as vezes que ele falou de Bíblia, ele nunca colocou esses livros fazendo parte da Bíblia. Ele falava que isso era livros históricos, mas não bíblicos. E curiosamente, para você saber, Jerônimo, que foi um espetacular tradutor da Bíblia, a Bíblia traduzida por Jerônimo não consta também os livros apócrifos. Na versão bíblica de Jerônimo, não constam os livros apócrifos. A Septuaginta consta os livros apócrifos, mas isso não é prova suficiente para a gente aceitá-los como
livros inspirados, né? Outra coisa que a gente precisa entender, que nem Jesus Cristo e nem qualquer escritor bíblico que eram seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo citou qualquer um desses livros durante o período que o Evangelho ou as cartas foram escritas, período de mais ou menos 350 anos. Então, eu quero deixar claro isso para você, neste dia em que a Igreja Católica, que o catolicismo, melhor dizendo, comemora o dia da sua padroeira. Eu quero deixar claro para você que não é a Bíblia evangélica que omitiu. Eu quero deixar claro para você que é a Bíblia católica que o catolicismo é que fez um acréscimo à Bíblia. Porque este acréscimo aconteceu em 1546. Então, durante 1500 anos, a Bíblia sempre teve 66 livros. Foi lá no Concílio de Trento, deixando claro que o Concílio de Trento foi uma reunião de padres, bispos e etc. da Igreja Católica, onde eles resolveram inserir, acrescentar esses livros. E daqui a pouco eu vou mostrar para você as aberrações desses livros. Nenhum desses livros, Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria 1 e 2, Macabeus, e algumas coisas que foram inseridas no livro de Daniel e de Esther, nenhum deles passa pelo crivo, pelo filtro da inspiração divina. Você vai falar, bom, mas que crivo é esse? Que conceito é esse? Né? Então eu trouxe hoje aqui uma Bíblia católica. Está aqui. E eu vou mostrar para vocês. Se você quiser anotar, né? Note, se você tiver uma Bíblia católica, acompanhe aí comigo. Os livros apócrifos estão entre Neemias e Jó, tá? Para você, eu só vou ter dificuldade aqui de enxergar, porque, primeiro, as letras são piquititicas aqui, né? E só um pouquinho para eu poder enxergar aqui, tá? E as páginas dela já estão bem amareladas, então eu vou ter dificuldade mesmo aqui para enxergar, viu? Mas nós vamos tentar, né? Nós não vamos deixar para lá, não. Espera só um pouquinho. Tá aqui, já achei. Espera aí. Tá aqui. Então vamos lá. Diferença ou diferenças. É claro que eu não vou trazer todas, né? Vou trazer as mais gritantes entre... E curiosamente,
sei se há algum católico aí nos acompanhando, né? Creio que não, porque quando a gente começa a falar deste assunto, os próprios cristãos, né, evangélicos, não se interessam muito por esse assunto. Por causa disso que a gente vive, infelizmente, num país de pessoas ignorantes. Né? Eu faço parte desse país aqui, faço parte deste povo. Eu fui católico, né, durante muito tempo, e eu não me lembro, eu sou da época em que os padres rezavam a missa em latim. A Bíblia não era em português. A missa era toda em latim. Ninguém entendia absolutamente nada. Só Dominus Obispo lá no final. Amém. Era isso que a gente entendia. Porque o Vaticano nunca teve interesse que o povo tivesse acesso à Bíblia Sagrada, para que pudessem mesmo enfiar a goela abaixo santos, tipo Aparecida, Fátima, né? Então eu sou dessa época, que para participar da missa você recebia na entrada. Veja bem, eu não estou falando mal. Se você quiser entender que eu estou falando mal, entenda. Mas eu não estou falando mal, estou esclarecendo. Qualquer coisa que eu estou falando aqui, né, é verdadeira, e qualquer católico praticante, mas que tenha a minha idade, vai confirmar isso que eu estou falando. Como a missa era em latim, você entrava na igreja e recebia um folheto que você acompanhava a missa, porque ninguém entendia nada. E eu nunca vi, se tiver algum católico aí acompanhando ou que vá acompanhar depois, me corrija se eu estiver errado, por favor, me corrija. Eu nunca vi nenhum sermão de padre nenhum fundamentado em Tobias, por exemplo. Eu nunca ouvi nenhum sermão. Eu nunca ouvi nenhum sermão de padre nenhum fundamentado em Macabeus. Nunca ouvi. Você já ouviu? Se você ouviu, por favor, você vai estar me ajudando. Olha, eu já ouvi, sermão foi fundamentado em Macabeus, tal, entendeu? Eclesiástico. Nunca ouvi. Eu não sei porque eles nunca pregam nos livros apócrifos. Mas vamos lá. Por que os livros apócrifos não passam de jeito nenhum no crivo da Bíblia Sagrada, dos 66 livros, como era a Bíblia Católica também? Porque existem coisas doidas nesses livros apócrifos. Uma coisa doida. Tobias, capítulo 6, versículo 8. Só tenha paciência comigo para eu ler aqui, porque está difícil, não sei não. Com óculos melhor, né? Tobias, capítulo 6, versículo 8. Olha só o que está escrito aqui. Vê se é possível isso no cristianismo, né? Tobias, capítulo 6, versículo 8. Um anjo aparece para Tobias e diz o seguinte para ele: há uma situação de possessão, né? E o anjo diz o que está aqui
no capítulo 6, no versículo 8. O anjo respondeu-lhe: se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que eles voltem de novo a eles. O que esse anjo está ensinando? Que expulsar demônio, mau espírito, não é exclusivamente no nome do Cristo Jesus. É através de magia. Por causa disso que eles têm um monte santo, porque Jesus não é o único. O próprio livro de Tobias mostra isso, capítulo 6, versículo 8. Pega o coração lá de um animal, coloca no fogo, e aquela fumaça expulsa o demônio do homem ou da mulher. Está na Bíblia católica. Por causa disso que os católicos têm fitinha, correntinha, mas não sei o quê, mas porque eles creem nisso mesmo, porque a Bíblia deles diz que é assim. Nós expulsamos demônio, quando há demônio verdadeiramente, né? Porque também os cristãos acham demônio em tudo, né? Que nós também, os cristãos não são perfeitos. Tem um monte de coisa errada aí, intolerável inclusive, né? E aqui também a gente expõe isso e fala que é mentira. Não estamos só falando do catolicismo, a gente fala da própria igreja que se autodenomina cristã e na verdade não é. É candomblé, é umbanda, quimbanda, é espiritismo. Aqui a gente fala também disso. Mas eu estou mostrando aqui hoje os erros gritantes, absurdos da Bíblia católica. Em um dos livros acrescentados, que é o livro de Tobias, o anjo ensina a expulsar demônio através de magia. Deixa eu só marcar aqui o que eu já falei, né? Porque senão depois eu fico repetindo aqui. Você quer ver por que os católicos aceitam esse montão de santo? Você quer ver por quê? Porque foi acrescentado, porque o Vaticano acrescentou para poder ter argumento para mentir para o povo. Tobias, capítulo 12, versículo 12. Deixa eu achar aqui, gente, só porque as letras são... Olha só. Aqui, em Tobias 12, 12, né? Ensina, quer dizer, existe a doutrina da mediação entre homens e Deus de santo. Por causa disso que eles adoram santo. Vocês escutaram agora os rojões aí? Por causa disso que hoje é a festa de uma santa. Para eles, santa. Para mim, absolutamente nada. Mas Tobias 12, 12 diz assim, eu estou lendo só o versículo, não estou lendo o contexto, porque aí eu ficaria lendo a Bíblia aqui, o capítulo 12 inteiro, né? Mas é só vocês colocarem aí no Google, Bíblia Católica, né? Abre lá, você abre a Bíblia Católica e vai no capítulo 12 de Tobias, você vai ver que eu não falei nada fora de contexto, não.
quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando tu deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia para sepultá-los quando viesse a noite, eu, o santo, vai falar agora, apresentava as tuas orações ao Senhor. Você está vendo por que eles acreditam em santo, em mediador? Por exemplo, para os católicos, Maria é a medianeira. Você já ouviu esse termo? É que faz a intermediação. Ela faz a mediação. A doutrina católica ensina que os santos são mediadores, ficam entre o homem e Deus. E o restante da Bíblia católica ensina que só Jesus. Então eles se contradizem com os apócrifos. Ué, um trecho da Bíblia ensina uma coisa, outro trecho ensina outra. Por que os católicos apostólicos... já vou sair do nosso tempo, mas eu estou mostrando para vocês que fosse só o livro de Tobias já era um absurdo, né? Tobias capítulo 4, versículos do 7 ao 11, ensina que nós temos os nossos pecados perdoados e iremos para o céu através de obra. Não é através de Jesus. É através das obras. Está aqui escrito. Tobias 4, do 7 ao 11, eu vou ler para você. Dá esmola dos teus bens e não te desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá desse pouco de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade, porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. Então não é Jesus. Para que Jesus morreu na cruz? Você está vendo como é difícil chamar certas coisas de cristianismo? Os nossos irmãos, peraí, irmão é aquele que crê unicamente em Jesus, na fé cristã. O catolicismo crê que o homem é salvo não só por Jesus, mas pelas obras. Pelas obras. Eclesiásticos ensina o ódio aos samaritanos. Eu fiz aqui 5 anotaçõezinhas só do erro desta Bíblia, que deixa de ser Bíblia, né? Porque é uma contradição. Por que eles fazem missa? Missa de 7º dia, missa de 1 mês, missa de 1 ano, missa de 2 anos, e vai por aí afora, não para de fazer missa. 2 Macabeus, capítulo 12, vai precisar achar Macabeus aqui. Deixa eu ver, onde é que está Macabeus? Esther, Macabeus, está aqui. Vamos lá, 2 Macabeus, 1 Macabeus. Quero ler para vocês entenderem as coisas. Macabeus, 2 Macabeus 12, 44, 45. 2 Macabeus 12,
Espera aí, um pouquinho de paciência que eu também não enxergo aqui, viu? Pronto, já achei. 44 ao 45. Está aqui. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem, piedosamente. Por causa disso que eles fazem missa, para rezar pelos mortos. Macabeus está ensinando isso. Nenhum outro lugar da Bíblia fala sobre oração pelos mortos. Por causa disso que eles fazem missa. Segundo a Macabeus 12, 44, 45. Então, meu irmão, minha irmã, Bíblia católica é uma Bíblia adulterada. Mas pastor, porque foi acrescentado coisas que não fazem parte da doutrina bíblica. Primeiro, missa não é doutrina bíblica. A Deus se presta culto, não missa. Por que não? Porque missa, e se você achar que não é o que eu estou falando, entra Catecismo do Catolicismo. Você vai ler lá o que eu estou te falando, que a missa é o sacrifício renovado de Cristo. Cada vez que se faz missa, se mata Cristo de novo. Você vai ler nessas palavras, sacrifício renovado de Cristo. Então, querido irmão, querida irmã, se você está aí me vendo, me ouvindo, é católico, revise isso que eu acabei de falar aqui. Até 1517 era a mesma Bíblia, não tinha diferença. A partir da Reforma Protestante, Martinho Lutero e o povo lá da época, em 1546 resolveram que precisava acrescentar coisas à Bíblia. Está errado. O próprio livro do Apocalipse da Bíblia católica fala a mesma coisa que o livro do Apocalipse da Bíblia protestante. O que fala lá no final do livro do... Vou botar o óculos de novo, porque senão eu não enxergo aqui. Nossas letras são piquititicas, né? Quer ver? Está aqui, ó. Está aqui. Aqui. Eu declaro, Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele subtrair qualquer coisa, Deus lhe subtrairá sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita nesse livro. Então foram eles que mudaram. Depende, Jaico. Depende a denominação, né, Jaico? Depende. Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, está no caminho das seitas. Adventistas do sétimo dia, caminho das seitas. Aí é difícil considerar cristão, né? Entendeu? Porque cristão é aquele que segue Cristo. Eu não posso seguir o que está lá em Macabeus. Eu não posso seguir o que a Ellen White determina como o que é bíblico e o que não é bíblico, né? Então, Jaico, depende muito da denominação. Como é que eu vou considerar cristão alguém, né, que pega sal para jogar na porta de casa para espantar mal-olhado? Como é que eu vou considerar cristão alguém que faz
escreve as maledicências da sua vida num papel, depois dá para o pastor que diz que vai em alto mar jogar isso. Isso é superstição, isso não é cristianismo. Isso está mais perto do catolicismo do que do cristianismo. Aí eu não considero irmão. Entendeu? Então depende muito. Se você falar para mim, se você fizer uma relação, e pode mandar para mim no particular, não tem problema. Mas se você fizer uma relação das denominações, eu digo para você biblicamente se são irmãos ou não. Né? Porque do jeito que as coisas andam hoje, é difícil, né? Está difícil falar. São irmãos. Porque irmãos têm que ter a mesma fé, o mesmo Cristo, o mesmo Senhor, um só batismo. Né? Tem denominação que você vai para ela, você já foi batizado, mas chega lá, você tem que se batizar de novo. Se a própria Bíblia, se não me falha a memória, em Timóteo, diz que é um só batismo. Entendeu? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero exaltar, glorificar o Senhor, porque a gente usou este culto hoje e este dia, né, para levar informações bíblicas, né, para os nossos irmãos e irmãs, para que todos nós juntos venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Recebe, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração. Somos poucos, muito poucos, mas estamos firmes aqui, Senhor, para não nos desviarmos da verdade. O Senhor bem o sabe que de perfeição não temos nada, não somos perfeitos. Mas o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão para conosco. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.